Admire aquelas exuberantes florestas de árvores majestosas. Você pode até pensar que estamos no Canadá, mas na verdade é a Antártica de cerca de 34 milhões de anos atrás. O que tornou a Antártica tão gelada como é hoje? A transformação foi impulsionada por uma combinação de níveis de dióxido de carbono em queda e algumas mudanças tectônicas. Essas mudanças foram fundamentais para transformar essa região livre de gelo no continente congelado que conhecemos atualmente. Há cerca de 50 milhões de anos, as concentrações de CO2 eram extremamente altas, variando entre 1.000 e 2.000 partes por milhão. Com a queda desses níveis, as temperaturas globais começaram a diminuir, pavimentando o caminho para os enormes mantos de gelo que mais tarde cobriram a Antártica. Enquanto o CO2 caía, a atividade tectônica também estava em plena ação. A abertura da passagem de Drake, separando a América do Sul da Antártica, criou a corrente circumpolar antártica, que funciona como uma barreira, mantendo o ar quente e as correntes oceânicas distantes da Antártica e ajudando a manter seu clima gelado. Se você acha estranho que Austrália e Antártica já foram conectadas, saiba que elas realmente formavam um único continente no passado. Agora, se confundir a Áustria com a Austrália é bem mais comum. Agora, observe essa magnífica praia de areia rosa na Austrália. A coloração é literal. Aquelas misteriosas areias rosadas contêm granada, um mineral muito usado em joias. Geólogos descobriram que essa granada é mais antiga do que as montanhas da região, o que à primeira vista parece um paradoxo. Veja, a Austrália nem sempre foi esse continente isolado. Há muitos milhões de anos, Austrália e Antártica faziam parte do supercontinente Gondwana. A erosão glacial liberou a granada que, ao longo do tempo, foi parar nas praias australianas. Essas areias se formaram quando o sul da Austrália era plano e frio, muito antes do surgimento das montanhas. Apesar de a granada ser constantemente levada pelas ondas, seu rico histórico remonta às rochas glaciais das montanhas transantárticas. Ou seja, essa areia rosa realmente tem origem em antigas montanhas que ficaram escondidas sob o gelo antártico. Mas as surpresas na Antártica não param por aí. Além de esconder minerais como a granada, o gelo antártico também esconde estruturas construídas. Parece surreal, mas foi exatamente isso que o explorador britânico Chris Brown descobriu. Em uma viagem ao polo de inacessibilidade, ele e seu filho, Micah, depararam-se com um prédio parcialmente coberto pela neve após terem problemas com seu avião. Esse lugar era uma antiga estação meteorológica. Chris, que está numa missão para alcançar todos os 7 polos de inacessibilidade da Terra, explorou a área com seu filho e eles se divertiram muito, mesmo nas condições congelantes. Além de ser o maior deserto do planeta, muito maior que o Saara, a Antártica abriga fenômenos naturais impressionantes. Um deles é a misteriosa cachoeira apelidada de Quedas de Sangue, localizada nos vales secos de McMurdo. Com 5 andares de altura, ela parece jorrar sangue. Mas a explicação é simples. A água que cria essa cascata vermelha já foi um lago salgado, que acabou isolado do mundo quando uma geleira se formou sobre ele. Hoje, essa água antiga está a mais de 400 metros abaixo da superfície e é 3 vezes mais salgada que a água do mar. Além disso, ela é carregada de ferro e não recebe oxigênio ou luz solar. Quando a água rica em ferro escorre por uma rachadura na geleira e entra em contato com o ar, o ferro oxida e a água adquire uma cor vermelha escura. Talvez você tenha ouvido que nenhum inseto vive na Antártica, mas isso não é totalmente verdade. Existe um pequeno inseto adaptado ao frio que vive lá. Além disso, a Antártica abriga algumas aranhas, mas não são aranhas comuns como as que encontramos em cantos escuros de casa. Esses são organismos adaptados ao ambiente inóspito do Oceano Antártico. Nas profundezas escuras e frias do Oceano Antártico, vivem pequenas criaturas que parecem saídas de outro mundo. Esses artrópodes marinhos podem se estender até cerca de 50 centímetros de comprimento. Agora, uma pergunta rápida. Qual é a cor que você mais associa à Antártica? Provavelmente branco, certo? Pois é. Mas durante o verão antártico, ela pode se parecer com uma fatia de melancia. Isso acontece graças a uma alga resistente chamada Chlamydomonas nivalis.
que libera esporos vermelhos e verdes vibrantes, colorindo a neve. Apesar das cores chamativas, é melhor evitar contato com essa neve, pois ela é tóxica e definitivamente não comestível. Fósseis já é uma aventura, mas imagine fazer isso em um dos pontos mais remotos do planeta. Recentemente, uma equipe de cientistas teve a sorte de encontrar uma verdadeira mina de fósseis, coletando mais de 1 tonelada de restos de dinossauros e criaturas marinhas antigas, datando de cerca de 71 milhões de anos. Essa expedição começou com um voo para a América do Sul, seguido de uma travessia de 5 dias pela famosa Passagem de Drake. Na Antártica, eles montaram um acampamento usando helicópteros e barcos infláveis. Por que cavar em meio ao gelo antártico? Bem, em certos períodos do ano, como fevereiro e março, algumas rochas ficam expostas, especialmente na ilha James Ross, localizada na Península Antártica, incluindo caracóis, moluscos e diversas criaturas marinhas. Esses fósseis agora seguem para o Chile e, posteriormente, para o Museu Carnegie de História Natural em Pittsburgh. Agora, falando em criaturas estranhas, que tal esse verme do horror? Com até 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Ele vive nas águas geladas do Oceano Antártico, mas não se deixe enganar pelo visual assustador. Pesquisadores acreditam que ele desempenha um papel importante na manutenção dos ecossistemas submarinos. Aquela cabeça peculiar, na verdade, é uma garganta retrátil que ajuda o bicho a capturar seu alimento com suas mandíbulas. A Antártica é repleta de criaturas incomuns, e se você gosta de explorar o desconhecido, esse é um lugar fascinante para descobrir. No fundo do Oceano Antártico, vive a chamada Estrela de Penas de Morango, uma criatura que poderia facilmente estrelar um filme de terror. Embora tenha uma leve semelhança com o personagem Patrick, de Bob Esponja, ela é uma espécie única, com até 20 braços que se estendem até quase 20 centímetros. Decorados com pequenos e estranhos solavancos. Já imaginou topar com algo assim em uma expedição submarina? Em 2014, cientistas instalaram 34 sensores sísmicos na plataforma de gelo Ross, uma enorme área gelada do tamanho do Texas que flutua sobre o Oceano Antártico. Esses dispositivos captaram um zumbido constante e quase inaudível para os ouvidos humanos, mas ao amplificar o som, os pesquisadores puderam ouvir algo que se assemelha a um enxame de cigarras, criando um ruído intenso. Esse som misterioso vem de ventos fortes que atravessam a superfície de gelo, fazendo com que vibre em baixas frequências. Esse monitoramento, feito por glaciologistas da Universidade de Chicago, é fundamental para observar a plataforma de gelo Ross, especialmente com as temperaturas elevando e o gelo derretendo cada vez mais rápido. As plataformas de gelo, como a de Ross, funcionam como um tampão de segurança, ajudando a conter grandes massas de gelo para que não aumentem o nível dos oceanos. Ao entender esses sons e o que está acontecendo nas profundezas de gelo antártico, os cientistas podem monitorar melhor o impacto das mudanças climáticas na região.